Outubro 10, lendo a história de Deus. Mateus capítulo 8, versículos 1 a 4, capítulo 9, versículos 1 a 17, capítulo 12, versículos 1 a 21 e Marcos capítulo 1, versículo 40 a capítulo 3, versículo 21 e Lucas capítulo 5, versículo 12 a capítulo 6, versículo 19. Mateus 8, versículos 1 a 4. Jesus cura um leproso. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente, ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e entregue a oferta que Moisés ordenou para que lhe sirva de testemunho. Mateus 9, versículos 1 a 17. Jesus cura um paralítico. Jesus entrou em um barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Eis que alguns homens trouxeram um paralítico deitado em uma maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Tenha coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: Este homem está blasfemando. Como Jesus sabia os pensamentos deles, disse-lhes: Por que pensam o que é mal no coração de vocês? O que é mais fácil dizer: Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. O chamado de Mateus. Ao sair dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e lhe disse: Siga-me. Mateus se levantou e o seguiu. Aconteceu que, enquanto Jesus estava em casa, reclinado à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram comer com ele e os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: Por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e aprendam o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Jesus é interrogado sobre o jejum. Então, os discípulos de João vieram perguntar-lhe: Por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado e então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em uma roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres se romperão. O vinho se derramará e os odres se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Mateus 12, versículo 1 a 21. O Senhor do Sábado. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Os seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo isso, lhe disseram: Veja,
Os seus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu: Vocês não leram o que fez Davi quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, com os seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhe era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e, contudo, são considerados inocentes? Eu digo a vocês que aqui está quem é maior do que o templo. Se soubessem o que significa isso, desejo misericórdia, não sacrifícios, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Depois de sair daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. Havia ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: É permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: Quem de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair em um buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la dali? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então, ele disse ao homem: Estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa, como a outra. Então, os fariseus saíram e começaram a conspirar para matar Jesus, o servo escolhido de Deus. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar, muitos o seguiram, e ele curou todos os doentes que havia entre eles. Ele, porém, lhes advertia severamente de que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías: Eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá nem gritará, ninguém ouvirá a sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço ferido, nem apagará o pavio fumejante, até que faça triunfar a justiça. No seu nome, as nações porão a sua esperança. Marcos 1, versículo 40 a 3, versículo 21. Jesus cura um leproso. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: Se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente, a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus os despediu com uma severa advertência: Olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e entregue, pela sua purificação, a oferta que Moisés ordenou para que lhe sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus já não podia entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Mesmo assim, vinha a ele gente de todas as partes. Marcos 2. Jesus cura um paralítico. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, ouviu-se falar que ele estava em casa. Então, muitos se reuniram ali, de forma que não havia lugar nem à porta, e Jesus lhes pregava a palavra. Alguns homens vieram até Jesus trazendo um paralítico, carregado por 4 pessoas. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, pensando no íntimo:
Porque este homem fala assim, está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, senão somente Deus? Naquele momento, como Jesus sabia em seu espírito o que estavam pensando, disse-lhes: Por que pensam essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou imediatamente a maca e saiu à vista de todos. Com isso, todos ficaram admirados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. O chamado de Levi. Jesus saiu outra vez para a beira do lago. Toda a multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Ao sair dali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Aconteceu que, enquanto Jesus estava reclinado à mesa na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores comiam com ele e os seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: se não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Jesus é interrogado sobre o jejum. Quando os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando, algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem fazê-lo enquanto o noivo está com eles. No entanto, virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naquele dia, então, jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho romperá os odres, e tanto o vinho quanto os odres se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos. O Senhor do Sábado. Aconteceu que, certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, os seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: veja bem, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi, quando ele e os seus companheiros estavam em necessidade e com fome? Nos dias do sumo sacerdote, Abiatar, ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, o que era permitido apenas aos sacerdotes, e os deu também aos seus companheiros. E acrescentou: o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Assim, pois, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Marcos 3, versículos 1 a 21. Jesus entrou novamente na sinagoga, e ali havia um homem com uma das mãos atrofiada. Eles observavam Jesus de perto para ver se curaria o homem no sábado, procurando motivo para acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois, Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, permaneceram em silêncio, olhando com raiva para os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles. Disse
ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e a mão foi restaurada. Naquele momento, os fariseus saíram com os herodianos e começaram a conspirar para matar Jesus. Uma multidão segue Jesus. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vindo da Galiléia e da Judéia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem, pois ele havia curado muitas pessoas, de modo que os que sofriam com doenças se lançavam sobre ele para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Contudo, ele os advertia severamente de que não os fizessem conhecido. A escolha dos 12 apóstolos. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Então, escolheu 12, a quem também designou apóstolos, para que estivessem com ele, fossem enviados a pregar e exercessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus e Beelzebu. Então Jesus entrou em uma casa, e a multidão reuniu-se novamente, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando os seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. Lucas 5, versículo 12a, 6, versículo 19. Jesus cura um leproso. Estando Jesus em uma das cidades, encontrou um homem coberto de lepra. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente, a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: Não conte isso a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e entregue, pela sua purificação, a oferta que Moisés ordenou para que lhe sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curados das suas doenças. Jesus, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. Jesus cura um paralítico. Certo dia, enquanto ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Eis que alguns homens vieram trazendo um paralítico em uma maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para posicioná-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao telhado e o baixaram na sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Como Jesus sabia o que eles estavam pensando, disse-lhes: Por que pensam essas coisas no coração de vocês? O que é mais fácil dizer?
os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente, ele se levantou diante de todos, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa glorificando a Deus. Todos ficaram admirados e glorificavam a Deus. Estavam cheios de temor e diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. O chamado de Levi. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano, chamado Levi, sentado na coletoria. Ele lhe disse: siga-me. Levi se levantou, deixou tudo e o seguiu. Então, Levi ofereceu a Jesus um grande banquete na sua casa. Uma grande multidão de publicanos e outras pessoas comiam com eles. Contudo, os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção reclamaram aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus é interrogado sobre o jejum. Eles lhe perguntaram: por que os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo? Jesus respondeu: vocês podem fazer os convidados do noivo jejuar, enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias quando o noivo lhe será tirado. Naqueles dias, jejuarão. Então, contou-lhes esta parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além disso, o remendo da nova não se ajustará à velha, e ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho novo romperá os odres, se derramará, e os odres se estragarão. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Lucas 6. O Senhor do Sábado. Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, os seus discípulos começaram a colher espigas. Então, debulhando-as com as mãos, comiam os grãos. Alguns fariseus disseram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus lhes respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da presença, o que era permitido apenas aos sacerdotes, e os deu também aos seus companheiros. Então acrescentou: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Em outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Havia ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente para ver se ele o curaria no sábado. Jesus, porém, sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus lhes disse: eu pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Então, olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Eles, porém, ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. A escolha dos 12 apóstolos. Em um daqueles dias, Jesus saiu para o monte
a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro; André, o seu irmão; Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Bênçãos e ais. Jesus desceu com eles e parou em um lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma grande multidão de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados das suas doenças. Os que eram perturbados por espíritos imundos ficaram curados, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp, ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br e lembre-se sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.